Paz do Senhor. Amém? Vai treinando que lá em Israel você vai falar Shalom Aleichem. E aí você responde Aleichem Shalom. Shalom Aleichem. Que a paz seja sobre. Amém? E aí a paz não é só tranquilidade, mas a paz é um pacote. Quando você fala Shalom, é um pacote de bênçãos. Amém? Significa boas amizades. Amém? Tudo que Deus fala que é bom, sempre tem palavra bom em hebraico, a palavra tová, que significa, não é o antônimo de ruim, mas significa perfeito, é para cumprir o que foi projetado. Então quando Deus ele cria as coisas e Deus ele fala que é bom, não é porque não era ruim, é porque é perfeito para cumprir o que ele designou. E quando ele criou você, ele falou tová, ele falou bom, porque significa que você é perfeito para o plano dele. Vou repetir, você é perfeito para o plano dele. Amém? Amém? Então quando você se move nele, você está fazendo funcionar algo para ele. Amém? O que o diabo quer fazer? O diabo quer que você não funcione. Porque se você não funcionar, você não vai alcançar o que os céus decretaram. E essa é a briga. Amém? O que acontece? O diabo não é onisciente. Mas o diabo, desde o Éden, estava presente. Ele conhece as reações dos homens. Então ele sabe, pelo olhar, pela face, ele conhece e ele consegue deduzir. E a Bíblia diz que ele fica atrás de profetas, porque profetas são instrumentos que liberam o que Deus tem no coração. Então o profeta é alguém que consegue sintonizar uma frequência maior que a maioria das pessoas, e ele consegue transmitir uma mensagem. Essa mensagem não é dele, essa mensagem é do céu. Então ele se sintoniza e ele vem e revela. Então qual é a estratégia do diabo? Aonde tem um profeta, ele fica atrás, porque ele quer saber o plano de Deus para você. E existe um plano que é coletivo, que são as profecias que a gente vê bíblicas, e existe um plano que também é individual, que é o motivo pelo qual você nasceu. Você não nasceu por um acaso, você não é um acidente, você nasceu perfeito para cumprir o desejo do Pai. Amém? E olha que interessante, quando a gente fala o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, Shua é de salvação, e Ye vem de Yah, por isso que você fala aleluia, fala aleluia. Mais ou menos, aleluia. Yah é o nome de Deus contraído. Você tem dois nomes de Deus contraído, El e Yah. Quando você fala Daniel, o meu nome no final tem uma partícula de Deus que é El. Por isso que você fala Elias, na verdade é Eliá, El e Yah, os dois nomes diminutivos juntos. Aí você fala Ezequiel, tem o El. Você fala Rafael, tem o El. Você vai falar Aleluia, Isaías, tem o Yah em hebraico. Então quando as pessoas ouviam um nome, elas conseguiam relacionar que tinha um projeto de Deus, porque tem uma partícula do nome. Amém? Então quando você fala Yeshua, Shua, salvação de Yah. Amém? E todas as vezes que chamavam ele pelo nome, lembravam o porquê ele estava aqui. Quer ver? Eu vou provar para você. Lá em Hebreus, vamos lá no livro. Tem Hebreus na sua Bíblia, irmão? Aqui
no livro. Então, é Jesus, está falando sobre Jesus. Que Jesus veio para cumprir o que estava escrito no livro sobre ele. Quando você fala isso em hebraico, a gente fala sefer, que é um rolo. A Bíblia era um rolo. Por isso que fala assim, Deus está... Quando você vai numa igreja pentecostal, ei, eles falam, Deus está desenrolando. Por quê? Porque o manto está vindo e o que está acontecendo? Deus está desenrolando. E todas as vezes que você abre o rolo e você desenrola, tem um segredo de Deus. Só que esse segredo está escrito. Não é só falado, ele é escrito. Por quê? Aquilo que é falado tem peso no céu, porque é invisível. Mas para se tornar poderoso na terra dos viventes, precisa ser um documento e precisa estar escrito. Você compra um imóvel e você espera receber um documento que diz que o imóvel é teu. Se você não tem o documento, mas você tem só a palavra, você vai ter um problema. O que Deus fez? Como eu sou um Deus que eu falo, mas eu sou um Deus que eu chancelo, eu escrevo o que eu vou fazer. Amém? E quando Jesus ele vem porque existia um documento sobre a vida dele, antes dele se manifestar. Antes da fundação do mundo, já havia a presença dele, porque era o desejo do Pai que o Filho se manifestasse. Amém? Então quando Jesus ele vem e ele se manifesta, ele não veio à toa, sem saber o que ia fazer. Todas as vezes que o chamavam pelo nome, o lembravam o porquê ele estava aqui. O porquê ele veio, para trazer a salvação do Pai. Amém? Amém? Quando você fala, por exemplo, Daniel, está falando que o meu juiz é Deus. Eu não queria esse nome, para ser bem sincero com você. Eu recebi esse nome por uma ordem de um profeta. Meus pais falam. Meu nome é Daniel Davi. E falou, Daniel Davi é o seu nome, porque o que eu vou fazer com ele é a profecia da vida dele. E como Deus é o meu juiz, eu ia ter que passar por várias injustiças. E quando eu passo por algumas, dá vontade de desistir. Mas é só esperar, porque é Ele que é meu juiz. Você está entendendo? Aí ele fala, Davi é amado. Então eu consigo expressar o meu coração de uma maneira fácil, por causa do meu nome. E aí as pessoas vêm e falam, que diferente e tal. Não, não é diferente. Eu estou expressando o que eu sinto. Tem igrejas que eu vou, que tem senhores que vêm e falam assim, eu posso te abraçar? E eu pergunto, por quê? Porque eu queria sentir isso que você demonstra. Se eu te abraçar, eu vou sentir? Aí eu falo, vamos tentar. E aí vem e abraça, e você vê senhores de idade chorando. E fala, eu sempre quis sentir isso. O que o diabo faz? O diabo ele quer amarrar o ambiente para que as pessoas não sintam. Porque a Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Se tem liberdade, por que você quer dançar e você não dança? Se tem liberdade, por que você quer gritar e você não grita? Se tem liberdade, por que você quer pular e você não pula? Porque a gente fica limitado. E a gente fica preocupado com o que vão falar. E para ser bem sincero, quando a presença de Deus se manifesta, eu não estou nem aí. Quem sabe, eu tiro o sapato, eu deito, fico muito louco, eu quero Ele. As pessoas ficam me olhando, falam, esse cara é esquisito, sou esquisito, mas eu sou cheio de Deus e eu amo Ele. E eu quero Ele na minha vida. Se eu viajar 15 horas de avião e eu encontrar Ele, valeu a pena. Se eu pegar 7 horas de um ônibus e eu encontrar Ele, vale a pena, porque eu desejo Ele. Eu não estou brincando e nem fingindo, porque eu não estou te entretendo. Eu não quero te entreter, eu quero Ele.
Por isso eu quero que a minha vida seja uma expressão de quem Ele é. Eu quero que as pessoas sintam em mim a verdade do que eu carrego. E o que eu carrego não é brincadeira, porque eu deixei tudo por Ele, porque eu encontrei o meu grande amor. E como Ele é meu grande amor, vale a pena viver por Ele. E se Ele quiser me levar até os confins da terra, eu vou. Por quê? Porque eu sou um instrumento que ama. E eu quero estar afinado, para junto com os anjos não ter. Quando tem um instrumento desafinado é horrível, mas quando os instrumentos estão afinados é lindo. Você entende? Então quando ele vem e se manifesta, ele se manifesta para cumprir o que estava escrito. E porque estava escrito, não é agora mais uma alternativa, é um documento. É interessante quando você recebe uma profecia. Eu fui para Dubai numa igreja de indianos, né? E aí quando eles vinham pedir oração, eles falavam, pera. Tá bom. Aí eles pegavam o celular, pode ir, tá gravando. Por que eles gravam? Porque eles querem ouvir o que Deus está falando, porque eles se alimentam daquela palavra, porque aquela palavra vai dar um norte. Amém? Se você vem aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, você não vai ter um norte. Por quê? Porque você precisa estar embriagado da palavra. Essa palavra tem que estar no teu tutano. Entende? E aí por isso que fala, para meditar de dia e de noite, porque essa palavra é a palavra que vai te levar para onde Deus tem. Amém? Está entendendo? Então quando ele vem com essa missão, e a missão dele era o quê? Salvar. E todas as vezes que ele ouvia o nome dele, ele lembrava porque ele estava aqui. E eu acho que em muitos momentos ele queria desistir, porque o que ele passou não foi fácil, e ele era humano, então era mais fácil desistir. Mas ele foi até o fim, por quê? Porque ele queria cumprir o que estava escrito. Amém? Por isso que está escrito, que aqueles que perseveram até o fim, esses alcançarão as promessas. Porque as promessas não é para o meia boca, para aquele que desiste no caminho. A promessa é para aquele que vai até o fim. É para aquele que entende que mesmo em meio às dificuldades, ele está presente, e basta uma ordem dele, ele acalma o mar e você passa. Só que você tem que entender que na tua Bíblia, lá no Novo Testamento, tem um livro que chama Hebreus. Amém? Nós lemos Hebreus. Você sabe o que significa hebreu? Judá é 1/12 de uma nação. A nação não é de judeus, não é judaica, a nação é hebraica. Por isso que não fala judaico, fala hebraico. Hebraico é a totalidade das tribos. Só que o nome hebreu veio do nome de um homem chamado Éber. Sabe o que significa? Aqueles que nadam contra a correnteza. Vou repetir. Aqueles que nadam contra a correnteza. Agora olha que interessante, quando Jesus estava na terra, ele falava assim, passa para o outro lado da margem. Porque ele estava falando o quê? Desse lugar que você está, eu não vou fazer. Mas se você se esforçar para atravessar essa margem, você agora vai ser forte e eu vou te recompensar. Amém? Amém? Você está entendendo? Amém. Por quê? Porque eu não vou te dar na tua boca. Eu vou fazer você ser forte para você vencer. Eu não vou pegar você e vou só carregar no colo. Eu quero que você acredite e vá. E se você acreditar e for, do outro lado da margem eu tenho um milagre. Por quê? Porque você vai contra a correnteza. Aí Deus vem para você e fala algo que é impossível. Porque se um profeta vem e fala algo que é possível, não é Deus. Que Deus não fala o que é possível, Deus fala o que é impossível. Se você ouvir falar, isso aí é fácil, não é Deus. Se vem e fala um negócio muito louco, que você fala, meu Deus, como? Aí é Deus. Porque esse como é só através dele. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Por que ele falou isso? Porque vai ter momentos que você vai ter que nadar contra a correnteza.
Você vai ter que fazer o que você não queria. Você vai ter que pedir perdão para quem você não queria. Você vai ter que se humilhar muitas vezes, porque esse é um caminho que Deus coloca. Mas do outro lado, se você fizer, Ele te recompensa. O que não pode é ficar parado, reclamando. Esqueceu de mim. Desistiu, morre no deserto. Todo mundo fala que Deus é amor, mas tem um lado de Deus também que é ruim. Tem um lado difícil, que é um lado duro. Senão todo mundo tinha entrado na terra prometida. E quem não acreditou não entrou. Você quer entrar na terra prometida que Deus tem para você? Então você tem que acreditar até o fim. Ah, mas está todo mundo falando que não, mas eu creio. Para de falar que eu não vou te ouvir mais, diabo. Eu estou ouvindo os céus. Aí a pessoa vai lá, grava lá a palavra e fica ouvindo no celular. Por que ela está falando para Deus? Isso que o Senhor está falando, eu estou acreditando. Por isso que eu estou ouvindo. Porque eu quero me tornar um com a palavra. Eu e a palavra unidos. Entende? Paulo falava assim: eu sou prisioneiro. E a maioria das pessoas que leem esse texto de Paulo acham que ele era prisioneiro numa prisão física. Só que Paulo não estava falando disso. Paulo estava falando: eu sou prisioneiro da palavra que o Senhor falou para mim. E enquanto essa palavra que os céus declararam não se tornar realidade, eu estou preso a ela. Não tem outra opção na minha vida a não ser acontecer o que o Senhor falou. Entende? Então eu sou prisioneiro da palavra, porque essa palavra é a minha vida. E quando essa palavra se cumprir, eu estou livre. E é tão interessante que está escrito que toda a criação aguarda algo. Objetos inanimados aguardam algo. Os animais e a natureza aguardam algo. Tudo que Deus criou está aguardando algo de você. Porque diz que quando os filhos se manifestarem, toda a criação vai ser livre. Porque a criação está presa nessa palavra que Ele declarou sobre você. Você entendeu o quão importante você é para o plano de Deus? Você entendeu o quanto que Ele deseja te usar? E a verdade é que Deus não precisava nada disso. Deus podia dar uma ordem para os anjos e nem usar você. Ele está olhando e fala: quem que eu vou poder usar? Aí ele está esperançoso: quem que eu vou encontrar? E ele olha e encontra você. Aí ele vem e dá uma palavra para você, para mudar a vida de outra pessoa. Ele podia ir e levar um anjo, mas ele está falando: não, eu quero dar a ele a experiência de experimentar o que eu sinto quando eu abençoo alguém. Eu quero que ele experimente, que ele tenha esse sentimento do que é ser um abençoador. Aí ele vem e coloca na sua mão, e ele tem uma expectativa que você faça. E quando você vem e faz essa expectativa dos céus, você encontra a tua liberdade. Por isso que existem pessoas que trabalham e que têm sucesso financeiro, e que chegam no final da vida e falam: não era isso. Eu alcancei casas, tenho negócios, tenho isso e aquilo, mas não é só isso. Eu tenho um amigo meu em Curitiba, é um filósofo, ele é muito louco, né? Eu gosto dele porque ele não é normal. Aí ele fala assim: eu vou ter meu espaço lá, eu vou juntar a crentaiada, e na minha Santa Ceia eu vou fazer com rapadura e com caldo de cana. Por quê? Porque eu sou brasileiro, o brasileiro gosta de caldo de cana e rapadura. O que eu vou fazer com pão e vinho? Isso aí é lá em Israel, deixa os caras fazer, eu vou fazer aqui. Eu falei: é legal, você vai servir rapadura? É rapadura, a gente é... bacana. Aí ele estava passando por uma situação super, super difícil. O filho dele foi atropelado. Ele era jogador de futebol, ia assinar um contrato com um time na Europa. E aí ele foi atropelado e a face inteira dele foi danificada. Ele perdeu todos os dentes com 20 anos. Aí chegou e falou assim:
Que Deus que você está pregando, olha o que aconteceu comigo, estou aqui arrebentado, perdi meus dentes, eu estou com um bafo, não consigo nem conversar com as pessoas. Aí a mulher dele falou assim: não aguento mais, eu vou fazer outra coisa, eu vou te largar no final do ano. E aí ele ia, trabalhava, pregava, voltava, e muitas vezes deitava no sofá, ajoelhava no sofá e dormia orando e falando: muda a minha vida, muda a minha vida, eu prego a tua palavra, então minha própria família. E Deus falou: aguarda, você vai ver o que eu vou fazer. Aí ele tem uma mensagem que estava no YouTube, e tinha um homem que estava ouvindo essa mensagem, e estava no banho, e de repente o celular parou, e aquele homem que estava tomando banho ouviu uma voz, e a voz disse assim: você está sendo abençoado por essas palavras? Ele falou: estou. Você vai lá e paga todas as dívidas desse homem. Aí ele começa a chorar. Ele era desviado, fazia 33 anos que ele não ouvia mais a voz de Deus. E por causa daquela pregação, depois de 33 anos ele ouviu aquela voz. E mesmo depois de 33 anos, aquela voz era inconfundível. Aí ele vai e consegue o contato do meu amigo e liga para ele e fala assim: ó, fazia 33 anos que eu não ouvia a voz de Deus. Eu estava no banho ouvindo a tua pregação e eu ouvi a voz de Deus. E eu fui impactado. Como eu pude ficar 33 anos sem ouvir essa voz? Nesses 33 anos eu me tornei um grande empresário, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, mas eu não tinha essa voz. E eu ouvi essa voz por tua causa. E essa voz me disse: paga todas as dívidas. Aí o meu amigo falou: você está muito louco, você não sabe quanto que eu devo muito. Ele falou: para mim não me interessa o quanto você deve, para mim me interessa obedecer a voz que eu ouvi. Aí ele falou: eu quero todos os boletos de todas as suas dívidas, porque elas estão pagas. Aí ele falou: não, só meu apartamento, eu não sei quantos mil, estou devendo mais de 1 milhão. Ele falou: não me importa, eu não quero saber o valor, eu vou obedecer a voz que eu ouvi. Ele foi e imprimiu todos os boletos, o apartamento dele foi quitado, os carros foram quitados, as contas bancárias foram quitadas, por causa de um Deus que honra a palavra. Aí ele chegou na casa dele e foi contar para a esposa, e a esposa, que queria abandoná-lo, falou: meu Deus. Por quê? Porque Deus não é um matador de sonhos, Deus é um realizador de sonhos. Você está entendendo? Tudo estava indo contra, ele estava nadando contra a correnteza. Mas o que te torna um hebreu é aqueles que nadam e aqueles que vão e não desistem. Porque sabem que se eu me esforçar por causa da palavra, quando eu chegar do outro lado da margem, tem uma bênção para mim. E tem gente que pode trabalhar uma vida inteira e nunca vai ter 1 milhão. Mas Deus tem homens que têm 1 milhão, e Ele pode falar no ouvido de alguém e acabar com os problemas que te atormentam. É que a gente limita. Da onde eu vou tirar 1 milhão? Da onde que pode vir 1 milhão? Da onde que isso e da onde que aquilo pode ser curado, pode não ser? E a gente começa a limitar Deus, e Deus é ilimitado. Se você tiver uma palavra, você tem que agarrar essa palavra e você tem que falar: eu não vou soltar essa palavra é a minha vida. Eu pertencia a um ministério muito grande que trazia muitos apóstolos de muitos lugares do mundo. E porque eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e falar bem o inglês, eu tinha uma equipe para receber esses homens. E eu sempre soube algo: se eu recebo esses homens de Deus que carregam uma palavra, e eu recebê-los em honra, Deus tem honra para mim.
E o que eu fazia? Eu era o primeiro que chegava, eu ia lá no aeroporto de Guarulhos, eu entrava dentro com a polícia lá para pegar a mala das pessoas, desses apóstolos que vinham. Eu carregava a mala, a gente passava pela imigração, levava para o hotel, queria saber o que queria beber, o que gostava de comer, para poder preparar e honrá-los. E eu fazia isso sem ninguém ver, o primeiro a chegar e o último a sair. Mas eu sabia que eu estava servindo homens que carregam uma palavra de Deus. E eu agradecia a Deus porque eu podia estar no meio deles. Tem um apóstolo que chama John Eckhart, que é lá de Chicago. Ele tem uma rede apostólica enorme no mundo. Ele está na África, ele está na Ásia, ele é conhecidíssimo, inteligentíssimo. E eu tive a honra de buscá-lo. E aí eu estava aqui parado, ele estava sentado numa conferência. E ele me chamou. Aí eu sentei do lado dele, ele abriu um caderno e ele me mostrou várias coisas escritas em hebraico. E ele perguntou para mim, humildemente: o que você acha dessa palavra? E eu pensei, um homem desse calibre que viaja o mundo inteiro perguntando a minha opinião, pequenininho. Aí eu olhei aquelas palavras e eu falei, uau! Aí ele falou assim: como você me serve hoje, um dia vão te servir nas nações. Assim como você procura me honrar, um dia você vai ser honrado nas nações. E eu ouvia aquilo e eu falava, como? Quando? Mas aquela palavra se tornou a minha vida. Aquela palavra se tornou o meu norte. Se o Senhor disse que eu vou viajar o mundo, porque eu carrego algo que o mundo precisa ouvir, eis-me aqui. Eu não sei como, eu não sei quando, mas se o Senhor prometeu, eu vou viver. Amém? Você está entendendo? Aí me chamaram, eu fiquei no meu quarto estudando muitos meses trancado. Desde jovem eu gostava de tirar um tempo sozinho com Deus, de buscar a face de Deus. E eu estava vivendo uma situação muito difícil. Eu comecei a estudar, e Deus começou a abrir o meu intelecto. Eu fiquei meses estudando trancado. E aí eu recebi um convite para pregar. E quando eu fui pregar e as pessoas me ouviram, ficaram admiradas. E elas não sabiam que eu estava vivendo um dos piores momentos da minha vida, que eu estava arrebentado. Mas elas ouviam a palavra que me norteava. Essa palavra chegou nos ouvidos e me abriu portas, porque Deus abre portas. E Ele não abre portas só no Brasil, Ele abre portas fora do Brasil. E Ele não está preso só no real, Ele é dono do euro, Ele é dono das libras, Ele é dono de tudo, é dele. E para Ele mudar a nossa vida é assim, ó, num sopro. Está entendendo? Ó, Deus está falando para você, escuta. Para eu mudar a sua vida é assim, ó, um sopro. Ah, mas eu estou endividado. Não estou perguntando se está endividado ou não. Estou falando que Deus é poderoso para cancelar suas dívidas. Deus é poderoso. Aí eu estou lá no Caribe e recebi um convite. Na verdade, fui pregar numa igreja bem pequenininha. E aí foi muito poderoso. E tinha uma mulher que me ouviu. Aí meu celular tocou e falou: eu sou a secretária do doutor tal. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Da igreja tal. Eu nunca ouvi falar na minha vida essa igreja, esse pastor e tal. Mas ele quer te conhecer. Tá bom, se ele quer conhecer, me manda o endereço que eu vou aí encontrar. Aí eu fui. Cheguei lá, uma igreja enorme, né? Caribe, falando uma igreja de, sei, uns 400 cadeiras, é enorme. Era uma igreja tão conhecida que as pessoas saíam de Nova York para fazer o culto de libertação às quartas-feiras lá. Porque elas sabiam que Deus estava fazendo algo. E esse homem ouviu falar de mim. Quem falou de mim? Essa mulher que me ouviu. E falou: tem esse pastor brasileiro que é novo e tem uma presença de Deus, eu quero que você conheça. Aí eu estou com ele, sentado no gabinete, uma igreja linda. E aí ele começa a falar comigo, eu falo assim: não conheço o senhor, nunca vi o senhor, mas tem uma enfermidade que está atacando o senhor. Eu vim aqui para orar, posso orar pelo senhor? Aí do lado direito
na sua perna. Eu fui e orei por ele. E ele começou a chorar. E ele falou: eu precisava dessa oração. Mas Deus não te mandou aqui para orar por mim. Deus te mandou aqui para você ser meu amigo. Aí ele falou assim para mim: quantos dias você prega? Eu falei: quantos dias o senhor quiser. Geralmente, como que você funciona? Eu falei: eu faço 2 noites, 3 noites. Ele: tá bom, eu vou orar e depois eu te ligo. Aí eu recebi uma ligação 1 semana depois. Ele falou: ó, eu tenho 6 dias para você aqui direto. Eu falei: meu Deus. E aí ele me levava para comer, e todos os lugares que eu ia, todas as pessoas o cumprimentavam. Eu falei: quem é o senhor? Ele falou: eu tenho um programa de televisão que é o número 1 aqui no Caribe, por isso que eu sou conhecido. E ele me abriu portas. E uma das promessas de Deus, quando eu estava morando nos Estados Unidos, uma das minhas perguntas era: Deus, o que o Senhor viu em mim que te agradou para o Senhor me separar? Eu queria entender. Por que o Senhor está falando isso para mim? E num desses dias Deus falou assim: eu te separei desde o ventre. E eu vou abrir o seu intelecto e as pessoas vão ouvi-lo com a mensagem que você tem. E eu vou abrir a África para você. Eu tinha acho que 18 anos. Aí eu liguei para o meu pai e para minha mãe. Falei: meu Deus falou comigo, eu vou para a África. Meu pai: meu Deus, quem se conhece na África? Meu Deus, como... Na minha ingenuidade, eu achava que ia ser na hora. Porque ele falou, está falado. Eu creio e pronto, e acabou. Se falou que eu vou para a África, eu vou para a África. Resumindo, eu fui para a África e vou para a África. E Deus me deu favor na África. Eu tenho amigos na África. Por quê? Por causa dessa palavra. Só que para eu chegar até a África não foi fácil. Para eu chegar até a promessa, não foi do dia para a noite, foi um processo. Aonde Ele tirou de mim orgulho, aonde Ele tirou de mim soberba. Porque quando você mexe com a sabedoria do céu, é 1, 2 para você achar que é você. A sabedoria não é minha, não sou eu, é Ele. A mente não é minha, a mente é dele. Então quando você tem essa consciência que não é você, que você é parte de algo, você continua pezinho no chão. Por quê? Porque quando entra soberba, você cai. E o que o diabo quer? O diabo quer que você creia que é você. Mas não é você, é o Criador. É o Senhor Jesus que fez em você. Não é a sua mente, é a mente dele. E a mente dele é uma mente brilhante. Amém? E aí esses homens poderosos começaram a me convidar. Aí eu fui um dia num seminário de líderes lá no Caribe. E era o apóstolo do Myles Munroe. E faleceu. E aí ele me ouviu. E eu estava carregado, né? Falando, dando aula. E levantaram a mão: para que está muito pesado. Eu falei: mas tem mais, vamos continuar. No final o pessoal estava tudo no chão rolando, uma adoração. E chegou o apóstolo e falou: conheço o meu povo, aconteceu um banquete aqui. E ele me ouviu e ficou quieto. 6 meses depois esse apóstolo chegou para mim e falou: conheço jovens do mundo inteiro, mas eu nunca ouvi alguém como você. Você é especial. Aí eu falava: é que ele viu algo em mim que nem eu sabia. Ele falou algo de mim que eu não era. Mas essa palavra se tornou o meu norte. E eu falei: eu preciso agora melhorar para ser o que ele está dizendo que eu sou. Porque eu quero o quê? Que a expectativa dele em mim seja verdade. O Senhor quer que eu seja humilde? Eu vou ser humilde. O Senhor quer que eu seja manso? Eu vou buscar ser manso. Por quê? Porque eu quero agradá-lo. E Ele tem um padrão. Então quando você consegue entender que existe algo de Deus escrito para você, que é um documento, você precisa agora acessar esse documento, para você agora manifestar o que os céus estão dizendo, e o que Deus assinou. Amém? O que ele assinou? O que ele chancelou? O que ele falou? Ele falou para mim que eu ia para as nações. Eu já fui para 23 países, estou só no começo, porque eu vou ter gás, eu vou morrer pregando, velhinho, cheio do fogo de Deus. Por quê? Porque é o que ele me chamou para fazer.
Eu vou estar velhinho lá de bengala adorando. E muitas vezes com mais fôlego do que jovens. Por quê? Porque a Bíblia diz que até na idade avançada você vai ser cura para as nações. Amém? Então quando você se enche dessa palavra e você se torna um com essa palavra, a sua vida tem um rumo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu vou ao alvo. Por que ele está falando eu vou para o alvo? Porque ele me deu uma visão celeste. E essa visão dos céus é a minha vida. E foi essa visão que transformou Paulo. Porque Paulo era um perseguidor e se torna agora o maior mestre da Bíblia. Porque 70% do Novo Testamento foi ele quem escreveu. E 30% do Novo foram os outros homens. Ele não andou diretamente com Jesus, mas ele explicou e ensinou muito mais do que Pedro, que andava com Jesus. Por quê? Porque quando você recebe uma palavra do céu e você crê nessa palavra, Deus tem uma mudança. E eu vim aqui nessa noite para dizer que tem uma palavra do céu sobre a sua vida. Tem uma palavra do céu sobre a sua casa. Tem uma palavra do céu sobre os seus negócios. Tem uma palavra do céu sobre a sua saúde. Tem uma palavra do céu sobre a tua inteligência. Tem uma palavra do céu sobre o teu futuro, sobre o teu amanhã. E não importa o passado, importa o meu coração hoje, para eu colher amanhã o que os céus estão dizendo. E eu vim aqui nessa noite para liberar sobre a sua vida e dizer sobre você que Deus tem coisas lindas e tremendas que você nem sequer sonhou, nem sequer imaginou, que nem sequer chegou no teu coração. Se você ama a Deus e está disposto a andar com Ele, a pagar o preço de ir para o outro lado da margem, tem milagres, milagres e milagres tremendos que Ele tem preparado para você, para a sua casa, porque Ele é o Deus que vira a mesa. E nessa noite Ele está virando a tua sorte, Ele está mudando a sua sorte, Ele está mudando a sentença. O diabo veio e assinou um documento, Jesus foi e rasgou esse documento. E Ele falou: quero ver se você vai ser macho de me enfrentar agora. Acha que vai tocar na menina dos meus olhos? Acha que tem poder para me enfrentar? Eles são meus. E nada acontece na vida deles sem o meu aval. Nenhuma folha cai da árvore se não for Ele que deixou. E nada vai acontecer na tua vida se não tiver a ordem dEle. Eu quero declarar sobre você que você não vai, você está livre de acidentes. Você está livre da maldade de homens. Você está livre do ódio dos homens. Você não vai se alimentar do que os demônios falam. Você vai se alimentar do que os céus falam. E os céus dizem que você é uma bênção. Que você é abençoado para abençoar multidões. E que nada vai te faltar. Porque Ele enche as mãos daqueles que creem. E se você crê nessa noite, Ele vai encher as suas mãos e o seu coração. E você vai sonhar os sonhos dEle. Você vai desejar os desejos dEle. E você vai se andar nessa palavra. Não perdido, mas com um alvo. Com um alvo. Qual é o alvo? Quando eu estava no ventre da minha mãe, que eu era uma massa informe, o Senhor escreveu todos os meus dias. Porque o Senhor é um Deus de documentos. E aquilo que o Senhor escreveu tem uma assinatura tua. E eu quero ver quem pode intentar contra o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Poderá as muralhas te resistirem? Se você tem na sua boca um som do céu, uma trombeta que faz as muralhas caírem. Poderá o diabo apagar o fogo que ele acendeu no teu coração? Poderá a palavra de Deus não acontecer na sua vida?
um Deus ilimitado, uma fonte ilimitada, de bênçãos ilimitadas, para um ano abençoado. Eu quero declarar sobre a tua vida que tudo aquilo que foi injustiça, tudo aquilo que você sofreu de humilhação, toda a porta que se fechou, toda a festa que o inferno celebrou, achando que tinha te matado, é nessa noite que Ele reverte esse quadro. É nessa noite que Ele te diz: nenhuma arma que foi forjada contra você vai prevalecer. Porque eu pego essa arma do diabo e eu uso o diabo como uma marionete. Quer ver? O que estava escrito sobre Jesus? Vai morrer e morte de? Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus é um Deus de surpresa. Fala para o outro agora, diga: Deus é um Deus de surpresa. Ele gosta de surpreender. Ele tem sempre uma surpresa. No final Ele abre a surpresa. Ele não abre a surpresa no começo, senão estraga. Se você desistir no meio, aí você vai perder a surpresa. Fala: eu não vou perder a surpresa, eu vou até o fim. Ele vai abrir uma surpresa e eu vou me alegrar. E o que Ele faz é bom. Amém? A glória do rei é o seu reino. Amém? A honra do rei, o seu kavod, é a rainha. Amém? Diga: eu tenho um rei que é rei sobre tudo e todos. Ele manda e desmanda. É Ele, poderoso, altíssimo, não brinca em serviço e não perde guerra. É Ele. Estamos juntos. Amém? Amém? Beleza. O que o diabo queria? Está escrito que ele vai salvar. O que eu vou fazer? Eu vou matar. Se eu matar, acabou, game over. É isso que o diabo achava. Na época que Jesus foi para a cruz, tinha um governador que representava Roma. Qual que era o nome dele? Você lembra? Pilatos. Sabe o que significa Pilatos? Armado com uma lança. Amém? Fala o nome dele. Carregava uma profecia que ele estava armado e perigoso com uma lança. Amém? O diabo achava que Pilatos trabalhava com ele. Então falou: vai lá e sentencia Jesus e nós vamos acabar com essa festa aí que Deus, o Pai, está querendo fazer. Amém? Aí você tem um homem que está armado com uma lança. E ele vem e ele fala: então vamos crucificá-lo. Amém? Qual que era o plano que estava escrito? Ele vai morrer, morte de? Quem levou ele para a cruz? Não, o Pai. Era o plano. Entendeu? O plano não foi o diabo, foi Deus. Deus estava deixando. Deixa queimar, deixa queimar. Amém? Aí ele está lá e ele fala assim: eu entrego a ti o meu espírito porque está consumado. O que significa? Eu cumpri o que estava escrito no documento. A minha parte eu fiz. Amém? Levanta a tua mão e fala: eu vou fazer a minha parte. Amém? Aí veio um soldado romano que estava armado com uma... Oi? Amém. O que ele fez com a lança? Ele feriu. Mas essa arma não foi a arma que o diabo tinha forjado? Entendi. Se essa era a arma que o diabo tinha forjado para matar Jesus, bom, essa arma não podia prosperar. Por quê? Porque foi o diabo. Na verdade não. Na verdade tudo estava
na mão de Deus. Tudo escrito. O que ele precisava? De uma arma para perfurar. Por quê? Porque na cruz, Jesus carregava dentro de si a noiva. No Éden, Adão carregava dentro de si Eva. Na cruz, o segundo Adão carregava dentro de si a noiva. Amém? O que Deus faz? Ele pega a arma que o diabo falou que vai te matar, e ele usa a arma para perfurar, porque algo grande vai sair para te abençoar. Amém? Aqui está o diabo, vou furar agora, porque eu vou matar. Pau! E aí se manifestou água. Quando a mulher está grávida, aonde está o nenê? Dentro. Aonde? Escondido. Quem estava dentro de Jesus escondido? Colossenses 2 diz que nós estávamos escondidos com Cristo em Deus. Isso significa que o tempo todo você estava protegido por Ele. Levanta sua mão e fala: Ele é a minha proteção. Ele é a rocha da minha salvação. Com Ele eu nunca vou perder. Sempre vai me proteger. E a noiva estava no lugar que o diabo não sabia. Mas Deus usou a arma forjada para que a noiva viesse para fora. Por isso que quando rompe a bolsa, sai água. E quando a criança sai o sangue. O primeiro pacto na sua vida foi quando você rompeu a madre da sua mãe. E eu vim aqui nessa noite para dizer que esse foi o primeiro rompimento de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos rompimentos que você vai viver. Por isso a pressão. Por isso que às vezes você tem vontade de desistir. Tudo que precisa é, Deus pega a arma que o diabo quer te matar e Ele usa para aliviar a pressão. E eu vim aqui nessa noite para dizer, Deus está aliviando as pressões da sua vida. Deus tem total controle sobre a tua vida. Ele sabe o que Ele está fazendo. Você não está sozinho e nem perdido. Você está dentro do teu Senhor, no lugar secreto. Agora o rei fala: é muito lindo para ficar escondido. Então, diabo, cadê você? Vem cá. Fura lá para mim, por favor. Aí o diabo vai e fura. O que saiu de dentro? A prometida. Quem tem promessas de Deus aí? Lá na cruz, a prometida saiu. Amém? Tem uma palavra de Deus, levanta suas mãos. Chega de pressão. Deus está usando essa arma que o diabo forjou contra você para te matar. Ele está usando para te beneficiar. Você vai ser beneficiado por esses dias. Está me escutando? Você está me escutando? Você está me escutando? Você está me escutando? Deus vai te beneficiar por esses dias. Se prepare, se prepare, se prepare, porque Deus vai te beneficiar por esses dias. Vai te beneficiar, vai beneficiar a tua casa, vai beneficiar a tua causa. Coisas que estavam paradas na justiça, Ele já deu uma ordem para os anjos, e os anjos estão mexendo nos papéis. Tinham documentos que estavam embaixo, e Deus está colocando em cima, porque está chegando a tua hora. Está chegando o favor do rei sobre a tua vida. Tudo o que ele precisava é armado com uma lança para fazer a noiva sair. E quando a noiva sai e o noivo olha, é uma história de amor. E lá na cruz Ele olhou você.
Ele olhou você. Estava tudo guardado dentro dele. Quando veio para fora, ele falou: valeu a pena o trabalho penoso, valeu a pena a humilhação, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena, mas eu cumpri o que meu pai escreveu. E o meu pai escreveu que tinha uma noiva para mim. Uma noiva que vai me amar. Uma noiva que vai se preocupar comigo. Uma noiva que vai cuidar. Uma noiva que vai estar limpa, uma noiva que vai estar pura, ataviada. É uma noiva que ama, é uma noiva que clama, é uma noiva que me quer. E por isso que ele está louco para voltar. Por isso que ele está louco para voltar. Mas a Bíblia diz que os anjos estão segurando ele e falando: calma, porque ainda não é a hora. Mas vai chegar o dia que a trombeta vai soar. E os mortos vão ressuscitar, porque Ele é o Deus da ressurreição. E eu vim nessa noite para dizer: aquilo que estava morto na tua vida, Ele está ressuscitando nessa noite. Por que você parou de crer? Ele não mudou. Ele não se esqueceu do que Ele prometeu. E as sementes que se perderam, que você acha que se perderam, todas elas estão contadas na palma da mão. E você vai agora olhar para o chão e você vai falar: todas as sementes que foram plantadas em obediência, em amor, todas as sementes que o diabo não queria que desse fruto, ele tentou tampar, ele tentou colocar pedras, ele tentou dificultar. Nessa noite nós estamos removendo toda essa sujeira. Os anjos estão tirando todas essas pedras. E tem uma voz no céu que está dando uma ordem para essa semente: sai para fora. Sai para fora, 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 sai para fora os frutos. E você vai colher os frutos que você nem sequer lembrava. Olha isso, olha que Deus está falando. Coisas que você tinha se esquecido, Ele não se esqueceu. Promessas que você deixou de lado porque achou que não aconteceria mais, Ele é Deus e Ele se lembra e Ele vai cumprir. Para mostrar que Ele é Deus, para você ficar ligado, para você ficar nos 220 conectado com Ele. Ele está movendo coisas na terra para você ver que Ele é Deus. Levanta